Olá pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai dar início à nossa aula de encerramento. É um breve resumo de tudo que a gente viu, né? Só uma passada rápida pelos conceitos, o que foi apresentado, mas com grande expectativa para o nosso encontro, né? Temos 2 encontros. Vamos consolidar todos os conceitos, ter um bate-papo sobre as infraestruturas, as soluções de banda larga. E vamos destinar para a última aula uma tarefa mais voltada para a prática utilizando o simulador. A gente vai utilizar o Cisco para apresentar algumas conexões, alguns cenários e algumas ferramentas, se possível, a gente vai fazer o uso dela, apresentando para vocês como é que ela pode ser utilizada e claro, com a finalidade, né? Em que cenário que ela pode ser aplicada. Então vamos iniciar. Na unidade 1 a gente tratou sobre a introdução do curso, projeto hierárquico e conexões ao WAN. O principal objetivo da unidade foi conhecer os conceitos das topologias de rede, o projeto hierárquico e a conexão ao WAN. A gente viu o modelo de rede hierarquizada, a importância dela, né, para que a empresa tenha possibilidade de expansão. Esse modelo de rede, que também é muito fomentado desde o cabeamento estruturado, a implementação de infraestrutura, que esse modelo é dividido em 3 camadas, que abrange a camada de acesso, e a mais baixa, a camada de distribuição intermediária, e a camada de núcleo que fica no topo. O core, que fica o alto poder de processamento, né? Por exemplo, infraestrutura ATM, Frame Relay. A camada de distribuição, que fica a área de roteamento, né? E a construção de VLANs. E a camada de acesso, que oferece a conexão aos dispositivos finais. Os tipos de rede, quanto à classificação de abrangência, LAN, MAN e WAN. LAN para a rede local, MAN para a rede metropolitana e WAN para a rede de longa distância. Na unidade 2 foi apresentada a conexão ponto a ponto, Frame Relay, conversão de endereçamento de rede para a versão IPv4 e as soluções de banda larga. O principal objetivo é conhecer os conceitos sobre a conexão ponto a ponto, Frame Relay e aprender a conversão de endereçamento. E conhecer as tecnologias voltadas a soluções de banda larga. O principal conceito da conexão ponto a ponto, que é a conexão entre 2 pontos de rede distintos, né, com distância relativamente grande, né, ou seja, um ponto numa área diferente da outra, como foi apresentado nos prédios. Isso é muito comum em infraestrutura do tipo campus, ou no cenário de matriz e filial, que tem uma distância, endereços diferentes, mas que precisa compartilhar elementos como a rede local e recursos, né? Compartilhamento de serviços e recursos, de forma que estão separadas fisicamente. Na tecnologia Frame Relay, uma tecnologia de comunicação de dados de alta velocidade, com o principal objetivo de fazer a integração, né, de uma infraestrutura de alto desempenho com as redes locais, ou do tipo rede SNA, e a convergência de serviços, que seria a internet e voz. O Frame Relay tem 2 formas de envio de dados, dividindo a informação em frames, que seriam os quadros, ou em pacotes, que seria o PEX. Quanto à conversão de endereço IP, a gente viu a escala, como é que faz, que o endereço IP ele é composto por 2 estruturas, uma alocada para o endereço de rede, e a outra é destinada para a faixa de host, para equipamento. Tem uma estrutura dividida em 4 octetos, vai de 0 a 255, a representação decimal, como tem na tabela. Eu fiz a classificação aqui: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. E a gente faz a alocação de acordo com o endereço, né? Você vai marcando a posicionamento 1, e para o endereço que já foi completo, você coloca 0.
Também o conceito de subrede, né, que também vou destinar a parte prática para o nosso encontro, que se destina ao uso da faixa de endereço de rede e subrede de maneira mais eficiente, né? Você não perde tanto endereço, então você faz uma alocação mais justa, né? mais seletiva ao cenário, tá? Otimizando o processo de endereçamento. Na imagem representa a representação decimal e a representação binária de cada número. Como os 3 octetos aqui provavelmente é de uma classe C, que é 255, 255, 255, e somente o último octeto que ele tem uma variação, não é 255, é 224. Então, tem a representação de 128, marcado com 1, 64 com 1 e 32 com 1. Os demais é zerado, porque já completou o número, tá? Somado todos esses números corresponde a 224. O restante você classifica como zero. Quanto às soluções de banda larga, as soluções de banda larga existentes no Brasil, a mais comum no início dos anos 2000 e fomentado pelas operadoras de telecomunicações, em virtude da infraestrutura já pronta, que é o XDSL. É linha digital de assinante, é uma estrutura de oferta de dados, aproveitando a infraestrutura de telefonia, que esse meio, ele tinha uma faixa alocada para o serviço de voz e uma outra faixa, né, ficava ociosa. Então, fazendo uso disso, da parte ociosa, fazendo a separação para a transmissão de dados, né, para o envio de informações via dados. Então, uma banda era destinada para a internet e a outra banda era destinada para a linha telefônica, sendo que a banda de linha telefônica não interferia na banda de transmissão de dados, porque para acesso à internet, então era separado. Outra tecnologia que é fomentada e muito utilizada ainda no Brasil é a tecnologia de cabo modem, ou cable modem, ou modem a cabo, que é uma infraestrutura utilizada pelas operadoras de TV a cabo, que fez o uso da faixa ociosa, né, do espectro ocioso para transmissão de dados e oferta de serviço de internet. Já mantinha-se a oferta de serviço de TV por assinatura, para os canais, e a parte ociosa era ofertada ao serviço de dados, ofertando o serviço de voz sobre IP, que é o VoIP, é o de telefonia, e os demais para a transmissão de dados de uso da internet. O Spread Spectrum, que é a tecnologia que utiliza a técnica de modulação em que a largura de banda usada para a transmissão é muito maior que a banda mínima necessária para transmitir as informações. Ou seja, aqui ele fazia um processo de multiplexação. Os dados, o envio do dado puro, ele é muito maior do que a banda que tinha, né? Ou seja, que havia. Então era como se eu tivesse uma quantidade maior de veículos para uma estrada muito estreita. Aí o que se faria? Fazia um processo de multiplexação, que é como se, a grosso modo, seria uma compactação dos dados, né? Uma forma de compactar eles de maneira que ele consiga trafegar na via que tem pouca banda, né? Ou seja, que tem uma largura de banda inferior à necessária para o dado. É como se o dado fosse zipado ou compactado para passar pela via e posteriormente ele faz o processo inverso de multiplexação, ele retorna os dados da banda original. Os processos de multiplexação mais comum nesse tipo de tecnologia é o FMDA, que é a multiplexação por divisão de frequência, utilizada na infraestrutura wireless. O TDMA, utilizado na rede de telefonia, que é multiplexação por divisão de tempo, também utilizada na infraestrutura Ethernet. E o CDMA, também utilizado na infraestrutura de telefonia, utilizando a multiplexação por divisão de código. Aqui tem a representação gráfica de como que se dá esse processo de multiplexação. Aqui esse é o CDMA, a representação do TDMA e do FMDA. O FDMA, que é para rede wireless, rede de telefonia. As soluções em banda larga por meio da infraestrutura de fibra ótica, que foi se tornando mais popular a ponto de
de ser possível a oferta desse serviço para o usuário final, ou seja, para os fins residencial, que é o FTTH, de acrônimo de Fiber to Home, Fiber to the Home, que é a fibra ótica por lá, né? Na oferta dos serviços, tanto de TV digital, quanto rádio digital e acesso à internet. A convergência dos serviços de telecomunicações com menos interferência e menor perda, né? Por se tratar de fibra ótica. Ainda continuando com as soluções, né, voltada para a tecnologia da infraestrutura de rede celular, a evolução do 4G e 4G,5, que é o 5G, que aumenta significativamente a frequência da transmissão de dados, a largura de banda, né, de dado transmitido, e reduz também de forma expressiva a latência, né, que é a diferença de resposta na transmissão de dados, onde o 4G e 4G,5, que varia de 60 para 98 milésimos de segundo, na infraestrutura de 5G ele é reduzido para menos de 1 milésimo de segundo. Então, o tempo de resposta é extremamente alto, né? E abre um mundo de possibilidade para a internet das coisas, para serviço de infraestrutura, para telemedicina. Tem um grande possibilidade de implementação dessa tecnologia, em virtude da alta transmissão de dados, né, e do tempo de resposta. Já na unidade 3, tratando sobre protegendo as conectividades de site, ferramenta de monitoramento e soluções de problemas. O principal objetivo foi conhecer as técnicas de proteção e ferramentas de monitoramento de rede. Os principais conceitos de segurança de um sistema devem contemplar os seguintes requisitos, que é de extrema importância: a implementação de segurança através da infraestrutura, né, já implementada desde o acabamento estruturado, ou não afetar os sistemas existentes, o benefício da implementação de necessidade e de sem muito profundo conhecimento na área de TI, né, que compreende o processo de gestão, né, a gestão facilitada, a detecção e violação de segurança de envio de mensagens com avisos e notificações, né, principalmente no caso de invasões, possibilidade de adaptação das demandas às soluções e a automatização do processo. A classificação dos níveis de segurança e conectividade, dividida em 3 etapas. A primeira é se adaptar à estrutura atual da rede, que é extremamente importante. A segunda é ter a possibilidade de aceitar a tecnologia de rede futura, ou seja, com a previsão sempre de expansão e de ingresso de novas tecnologias à estrutura já existente. E o terceiro é de ser fácil utilização, respeitando os padrões comerciais e industriais. Quanto à proteção da conectividade, né, há alguns fatores, né, ou seja, há algumas variáveis quanto a vandalismo, falha técnica, raios, fogo, espionagem, invasão, desastres naturais, sabotagem, vírus, hacker, terrorismo, água e entre outros fatores que podem comprometer a conectividade ou a operação de um determinado negócio, empresa ou setor. Quanto à proteção da conectividade, aqui a gente vai mais detalhadamente, né, ver os 3 níveis. O primeiro nível de segurança mecânica são soluções simples como trava de conector RJ45, que essa é uma das aplicações mais simples, né, para evitar acidente, né, esbarrar num hack ou a conexão por conta de algum dispositivo que conectou ou topou e venha desconectar o cabo RJ, ele tem a trava para essa proteção mecânica. Quanto ao acesso à própria restrição de pessoas não autorizadas a determinados setores de TI. No nível 2, o uso de switches gerenciáveis para implementar a segurança por meio de senha, limitador de broadcast, controle de acesso por meio de identificação de endereço IP, ainda com segurança de porta, desativando as portas, habilitando somente as portas que é necessário para o uso do software, atrelando ao endereço MAC aos dispositivos que têm acesso às configurações, a detecção de violação com o uso do protocolo SNMP, que é o Simple Network Managed Protocol,
que é um protocolo simples de controle de rede e serve para sinalizar as condições da rede para o administrador responsável de forma imediata e rápida. A VLAN, implementação de redes virtuais com uma estrutura hierarquizada e com redução do nível de quebra de domínio de broadcast, né? Com o limitador de broadcast. Alguns switches gerenciáveis já têm isso no software, no processo de gerenciamento, que é a redução, a limitação, desativar o recurso de broadcast ou de multicast para evitar tipos de congestionamento em rede, né? A aplicação de VLANs nas portas, você faz uma estrutura hierárquica, né? Dividindo, segmentando as portas para determinada VLAN, implementando segurança diretamente via software da configuração das portas, setorizando as VLANs, que também torna o processo mais eficiente e seguro. Já no nível 3, as configurações de roteadores, né, a definição de rotas, e os firewalls com a proteção, com implementação de filtro, firewall a nível de protocolo, né, que você pode implementar para que não tenha acesso de invasores à sua rede local. Contemplando ainda a segurança da informação, a ISO 27001, que é uma referência, uma certificação internacional relacionada à tecnologia da informação, técnicas de segurança, sistema de gestão de segurança e requisitos, mas popularmente conhecido somente como ISO 27001, que compreende os seguintes benefícios, né, que é a redução da possibilidade de falhas de segurança dentro de um ambiente de segurança da informação, garantindo a confidencialidade das informações, minimização dos riscos e possíveis prejuízos, custos indiretos relacionados à segurança, vantagem competitiva por ter uma certificação ISO 27001, o aumento da confiança e o respeito dos parceiros e clientes públicos por conta da certificação, um método estruturado para atender às necessidades de conformidade, comprometimento com os requisitos internacionais e reconhecidos, né, na comunidade internacional, a detecção de sistemáticas de vulnerabilidade, custos mais reduzidos e o controle de risco de segurança da informação. Todos esses benefícios são agregados à prática, né, a prática e à implementação da ISO 27001. Além da ISO 27001, tem a ISO IEC 27002, que é um código de boas práticas de controles que auxiliam a aplicação do sistema de gestão de segurança da informação, a fim de garantir quanto à proteção dos principais modelos de ataque, que são o de modificação, o de interceptação, fabricação e interrupção. Lembrando que os dois modelos, ele trabalha com os pilares da segurança da informação, que trata da confidencialidade e retratabilidade ou não repúdio, disponibilidade, autenticidade e da integridade. Essas são as referências citadas que a gente utilizou para a construção do material da disciplina. Vocês podem consultar posteriormente. Espero que vocês consigam ter um bom rendimento durante a execução de toda a disciplina. A coleção de materiais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, o material complementar, recomendo que vocês façam uma leitura, um breve estudo, para que consigam realizar as atividades propostas. Eu acredito que todos vão conseguir um excelente resultado. Estou nessa expectativa, também na expectativa do nosso encontro, né, para discutir alguns assuntos e apresentar algumas ferramentas. Quero agradecer a todos por estar conosco aqui nessa jornada, desejar a todos muito sucesso e até o nosso próximo encontro. Meu muito obrigado, uma satisfação estar com vocês novamente. Um forte abraço.